tende a guardar definições, regiões de interesse, basicamente, né? Então, vou ilustrar aqui primeiramente, antes de mostrar o gráfico, né? Região de resistência e suporte seria basicamente isso aqui, ó. Então, vamos supor que a gente tem esse range de preço, né? Deixa eu fazer essa visão aqui. Então, vamos supor que o preço, né, trabalha dentro desse range, né? E aqui, essa linha seria o preço. Então, essa linha aqui seria o preço. Então, o preço trabalhando dentro desse range. Aqui ele fez um movimento, voltou e foi. Então, aqui, ó, a gente conseguiria estar visualizando o movimento do preço. O que que é a resistência e o suporte, em resumo? O suporte basicamente entende-se que seria o chão, o chão mesmo, literalmente o chão. Onde, por exemplo, você pisa ali, você não consegue passar daquele chão, né? E a resistência seria basicamente um teto. Você joga uma bola para cima, por exemplo, e ali o teto segura e a bola volta, né? Basicamente um exemplo bem simples e fácil de entender. Então, traçando essas duas regiões, então aqui seria uma região de resistência. Deixa eu pegar aqui, ó. É, aqui, ó. Aqui fica bom. Aqui fazendo, não olhei as regiões antes, tá? Então a gente vai fazer ali ao vivo, só para você estar entendendo o que seria. Aqui então, aqui com essa seta a gente consegue identificar. Então, o preço abriu aqui nessa região de suporte, voltou na resistência, depois ele voltou de novo no suporte, brigou aqui nessa região lateral, voltou lá na resistência, caiu, e aqui ele ficou brigando dentro desse range, né? Tocou na resistência, voltou no suporte, e assim, aqui ele fez o rompimento da resistência, voltou de novo para dentro da região de lateralidade, depois ele foi embora, tá? Beleza, a gente entendeu aqui que é onde o preço tende a segurar, tá? Então, quanto mais o tempo gráfico for maior, então, por exemplo, semanal, diário, a gente conseguir estar marcando essas regiões, essas são regiões que vai ter mais. é, vai ser regiões importantes ali que o preço realmente vai segurar. Por quê? Quando a gente desce ali para os tempos gráficos menores, 5, 2 minutos, a gente vai estar olhando mais pelo intraday, né? Regiões ali que pode ser que qualquer coisa, o movimento ele não segura, são regiões que pode ser rompida a qualquer momento. Então, a gente conseguindo ter essas visões dos tempos gráficos maiores, a gente vai ter umas regiões que o preço consiga segurar mais, né? Então, são regiões que a gente pode estar trabalhando, né? E aí, como a gente trabalharia essas regiões? Ah, só porque o preço chegou aqui nessa região de suporte eu vou comprar? Não. Ah, só porque o preço chegou aqui na região de resistência eu vou vender? Não. Então, que são regiões para a gente. Chegou nessa região, tá? Quero comprar, chegou na região de suporte, o que eu tenho que esperar? Tenho que esperar um candle de gatilho, que seja um candle de ignição, um candle ali de um falso rompimento, aguardo ele voltar para a região, uma região, uma estrutura que seja um rompimento de um LTB, um rompimento do LTA. Então, são regiões. Chegou na região, eu tenho que observar o movimento do preço para ele me mostrar o que ele está fazendo. Então, é, e essas regiões a gente marca antes dos pregões, né? A gente tem que avaliar essas regiões antes do pregão para a gente estar mapeado ali, né? Então, quando o preço ele faz o rompimento dessas regiões, então, por exemplo, rompeu esse suporte, a parte aqui, suporte inferior, ele rompeu esse suporte, basicamente, aqui, ó, vamos fazer o exemplo aqui. Ele voltou aqui para dentro dessa região, ele rompeu, né? Quando ele faz esse rompimento, um suporte ele vira uma resistência. E uma resistência que é rompida, ele vira um suporte. Então, basicamente aqui, ó, nesse caso. Então, ele fez o rompimento, né? Ele fez o rompimento aqui dessa região de suporte. Ele fez o pullback nessa região de suporte. Depois ele continuou a queda. Então, quando ele faz essa confirmação de estrutura, a gente tem a certeza, né, que esse suporte agora ele é uma resistência, onde o preço tende a ir e cair para baixo, basicamente. Essa é, em teoria, né, uma visão ali do que é um suporte de resistência. Então, aqui vindo aqui para o gráfico, né, por exemplo, a gente pegando uma visão do semanal,
Como que eu traço, né, o suporte? Primeiramente eu traço uma linha aqui na horizontal, estendo ela para frente. Pego um retângulo, estendo ela, basicamente aqui, ó. Então aqui pegando essa máxima do dia 2008, se a gente pegar essa máxima de 2008 e estender, né, tirar um zoom aqui, ó. Pega mais aqui para baixo, aqui, ó. Aqui. Então, se a gente pegar essa região aqui, ó. Quanto mais toque ela tiver, são regiões mais válidas, né? Então, se a gente pegar esses topinhos aqui, ó, aí, beleza, estender ela, deixa eu pintar em rosa, fica bom de visualizar. Aí, beleza. Então aqui a gente tem essa região, né? Então o preço ele tocou aqui em 2012, depois aqui em 2020 ele segurou, fez o falso rompimento, deixa eu excluir aqui essa parte de baixo para não confundir. Aí, Aí, beleza. Então o preço tocou nessa região, caiu, tocou nessa região aqui, caiu não. Foi a máxima de 2026, caiu. Então a gente pode ver que essa região aqui de 200 mil, né, ela já vem lá de trás. Desde 2012 é uma região que faz preço. Aqui em 2021 ele fez um rompimento e retornou para baixo. Então aqui a gente pode perceber que são regiões que faz preço, né? Então a gente pega essa mesma visão, estendendo aqui para baixo, ó, a gente consegue ver que essa região aqui desse suporte ele fez preço também, ó. Então aqui desde 2023, né, a gente tem essa região, ó, 2023, agora aqui em 2025, e aí aqui ele segurou, depois ele fez o rompimento. Então são regiões, né, que a gente pode falar que são regiões importantes de compra e aqui a gente poderia falar que são regiões importantes de venda, né? Isso olhando pelo semanal. A gente poderia também estar pegando essa visão aqui, ó, estendendo para cá. Aqui a gente teria um falso rompimento, ó. A gente pegar essa visão aqui, estender para a esquerda, a gente percebe, ó, que teve toque aqui desde 2008, essa região dos 120 mil. Ó. 2016, 2020 ele fez um rompimento, depois ele caiu, então a gente poderia estar estendendo o preço aqui para o lado. Seriam regiões importantes também, né? E aí seria basicamente isso, né? Então aqui a gente descendo os tempos gráficos menores, a gente pode ver, né, essa região que eu marquei recentemente, a gente consegue ver, ó, teve um toque aqui, teve esse toque, ele caiu, retornou nessa região de suporte, já tocou várias vezes, e retornou na mesma região que a gente marcou anterior aqui, fez um falso rompimento, voltou, brigou na lateralidade, rompeu, voltou para dentro da região, aqui ele fez um rompimento e está de novo dentro dessa lateralidade. E aí a gente pode ir descendo mais os tempos gráficos, mais ainda, a gente consegue ver, né, aqui ó, aqui é um caso, né, como que se opera um exemplo, né, como que operaria essa região de rompimento, essa região de lateralidade. Então a gente tem essa região de suporte aqui e teria essa região de resistência. Traçando a linha de tendência de baixo, basicamente, como que traçaria uma linha de tendência de baixo? Quanto mais toque ela tiver, mais válida. Aqui, ó, seria uma região. Essa região aqui, ó, uma linha de tendência de baixo. Então, o preço, o que que eu aguardaria, né? O preço chegar nessa região de suporte, uma região de compra, rompeu com o candle aqui de ignição, compraria na máxima, o stop aqui basicamente nessa barra ignorada, ele deu uma espécie de um gift aqui, ó. A gente poderia comprar na máxima, o stop aqui na mínima, para buscar aqui pelo menos um alvo de 2 para 1, né? Como é que seria isso aqui, ó? Eu espelharia esse movimento aqui, ó. Então ele pagou o primeiro alvo, que é 161,8, segundo alvo e terceiro alvo travado. Então aqui ele daria um risco retorno de 264 pontos para um retorno aqui de 200 pontos, 224 pontos. Esse é um exemplo, né? Então a gente poderia ter vários exemplos aqui. Então aqui última é nessa, podendo falar aqui da última semana, né?
aqui da sexta-feira, a gente tem essa região, essas regiões, né, que eu marquei, basicamente.